Bom, oi pessoal, vou dar continuidade então para o curso de Biologia do cursinho do CPSEX, do intensivo do CPSEX, e hoje então a gente vai ter uma introdução sobre o que é ecologia. Na ecologia, analisando a palavra ecologia, a gente vai ter da origem do grego oikos, que significa casa, que dá origem ao eco, e logos, que significa estudo. Então, ao pé da letra é estudo da casa. Então, o que a gente vai estudar em ecologia? Na ecologia, a gente estuda as relações entre os seres vivos, né, entre si, e dos seres vivos com a natureza. E os ciclos da natureza, tudo mais. Então, qual é a importância da gente estudar a ecologia? O estudo da ecologia vai nos proporcionar a compreensão qual que é a necessidade e o papel de cada ser vivo no nosso planeta. Então, por que é tão importante a preservação do meio ambiente? Como que funciona todos os ciclos biogeoquímicos que a gente vai ter uma aula sobre isso. Então, a ecologia ela nos dá essa noção de que tudo está ligado, né? Tudo um depende do outro para viver e para a gente poder cuidar também da natureza. Os níveis de organização da vida que a gente vai estudar nessa matéria é a partir de população. Então, a gente sabe que a vida é organizada desde átomo, aí passa por moléculas formam organelas formam células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo, e aí a gente vai chegar em população. População é um grupo de organismos, então a gente vai estudar população, comunidade, ecossistema e biosfera nessa matéria. Então vamos começar tendo uma visão geral do que são os níveis de organização. Então, o primeiro deles que a gente vai estudar é a população. População, ela seria o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vai conviver e interagir entre si, no mesmo espaço e no mesmo tempo. Da mesma espécie, tá? Vamos lembrar. A comunidade da população, né? A comunidade, ela também pode ser chamada de biota ou biocenose. E ela vai ser o conjunto de espécies que vão viver em um mesmo espaço e interagir, onde uma vai influenciar a outra. Então, a comunidade ela vai ser o conjunto das populações que vivem nesse mesmo ambiente, nesse mesmo tempo. E vai mostrar como que a relação delas uma população influencia na outra. Então, é uma comunidade. Próxima parte que a gente vai ver é o ecossistema. O ecossistema, ele vai considerar, na hora de classificar, não só os fatores bióticos, que seriam os seres vivos, a população, a comunidade, né? Mas também os fatores abióticos. O que seriam os fatores abióticos? São os fatores sem vida, né? Que seriam nutrientes, minerais, seria o solo, clima, temperatura. E a gente vai ter, entre os ecossistemas, a gente vai ter o ecótono, né? Eu não coloquei aqui, esqueci de colocar no coisa, mas o ecótono, ele vai uma área de transição entre ecossistemas, que vai ter características desses dois ecossistemas, mas também tem suas próprias características. O ecossistema, ele pode ser microsistema, como as bactérias que vivem no nosso estômago, e ela pode ser pode ser um macrosistema, por exemplo, uma floresta tropical, tá bom? E por último, depois dos ecossistemas, a gente vai ter a biosfera. A biosfera ela vai englobar todos os ecossistemas para facilitar o estudo, né? Essa divisão é feita para facilitar o estudo. Então, a gente vai ter biosfera englobando todos os ecossistemas. Essa biosfera, ela vai ser, para facilitar o estudo, ela vai ser dividida em 3 partes. O talassociclo. O talassociclo, ele vai englobar os ecossistemas marinhos. Então, os ecossistemas marinhos, quando a gente estuda eles, a gente está estudando os talassociclo, que é uma divisão da biosfera. O liminociclo, que são os ecossistemas de água doce.
E o epinociclo, que a gente vai ter os biomas terrestres, tá bom? A junção de todos os biomas, por exemplo, todos os biomas brasileiros juntos vão formar a biocora brasileira, tá? Então, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Pantanal, Cerrado, Caatinga, todos esses juntos vão formar a biocora brasileira. E o epinociclo que eu acabei de falar, biomas terrestres. Outras coisas importantes que você tem que saber para entender melhor a ecologia, outros termos importantes, né, é o termo de habitat, né? O habitat, ele é onde a gente pode encontrar uma determinada espécie, porque é onde a gente vai encontrar, essa espécie consegue encontrar alimento e condição para reproduzir. Outro conceito importante é o nicho ecológico. O nicho ecológico, ele vai englobar os hábitos e as características de uma espécie. Onde essa espécie vive, como que ela vai se reproduzir, do que ela se alimenta, quem vai se alimentar dela. Então, esse é o nicho ecológico. Então, a gente tem um princípio em ecologia que chama princípio de Gauss. Gauss foi uma pessoa, né, foi um cara que postulou esse princípio. E esse princípio ele diz que quando existe uma espécie que é no mesmo habitat, que pertence ao mesmo nicho ecológico, vai acontecer uma competição por alimento. Então, esse princípio também pode ser chamado de princípio da exclusão competitiva. Então, se existe o mesmo nicho entre duas espécies e o mesmo habitat ao mesmo tempo, vai acontecer uma competição. Então, eles vão tender a se excluir, as duas espécies. Como que isso funciona? Eu vou mostrar para vocês o gráfico do experimento que foi feito por Gauss, tá? Que ele pegou duas espécies de Paramecium. Paramecium, eles vão eles dois, separadamente, aqui nessa primeira parte do gráfico, a gente vai ter separado, né? Tá no mesmo gráfico, mas é como se fosse cada espécie tá sendo criada separadamente. Tá, então, quando elas estão separadas, elas têm o mesmo subsídio, a mesma condição de viver, né? O cientista, o Gauss, colocou as duas em soluções iguais e elas prosperaram da mesma maneira, separadas. Quando ele colocou esses dois paramécios juntos para eles se alimentarem da mesma coisa, eles foram criados ao mesmo tempo e você percebe que o Paramecium caudation, né, que eu acho que é esse aqui que eu não consigo enxergar direito, ele vai ser excluído pelo Paramecium aurelia, que o Paramecium aurelia ele vai ter mais condições de sobrevivência. Nesse caso, ele está na competição, né, por alimentos, ele está tendendo a excluir o outro Paramecium. Então, o Paramecium que é da linha vermelha aqui, ó, ele tá perdendo a competição por alimentação, né? E esse aqui continua se desenvolvendo normalmente. Então, a tendência, porque eles estão no mesmo habitat, nesse caso do experimento, né? E eles são do mesmo nicho. Então, eles convivem da mesma maneira, eles comem a mesma coisa. Então, eles estão competindo. Então, esse gráfico demonstra como é que funciona essa competição. Esse princípio de Gauss, o princípio da exclusão competitiva. Por último, mas não menos importante, não é por último, não. Os níveis tróficos. Os níveis tróficos, eles vão indicar o sentido do fluxo da energia e da matéria. Então, ele vai ser o primeiro nível trófico que a gente vai ver são os produtores, que são plantas e algas. Então, eles vão ser, nos produtores, eles são a base da cadeia alimentar, né? Eles são o primeiro nível trófico. E eles vão ser plantas e algas, que eles realizam fotossíntese. Então, eles vão pegar a luz solar e transformar em energia para o organismo deles sobreviver. Vão existir animais que não conseguem produzir seu próprio alimento, então precisam se alimentar ou dos produtores ou de outros animais. Esses animais, eles são os consumidores. O consumidor,
ele precisa ingerir matéria orgânica para obter a energia dele, necessária para viver. Eles podem ser primários. Os primários, eles vão ser herbívoros, né? Que eles se alimentam de plantas. Então, os consumidores primários, que seriam o segundo nível trófico no momento, né? Eles vão se alimentar dos produtores. Aí pode ser secundário, terciário, depende do tamanho dessa cadeia. Secundário pode ser carnívoro, podem ser onívoros. Então, os consumidores vêm após os produtores. E por último, os decompositores. Os decompositores, eles também são heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento. Mas o que eles fazem? Eles vão realizar a decomposição da matéria orgânica em nutrientes, né? O que acontece? Esses animais, eles são bactérias e fungos, né? E eles vão atuar em todos os níveis tróficos. Então, os decompositores, eles vão decompor a matéria orgânica de plantas mortas, de consumidores mortos. Então, ela vai agir em todos os níveis tróficos. Agora sim, por último, mas não menos importante, a gente tem a cadeia alimentar. É uma organização, né, que a gente tem para estudar. Então, as cadeias alimentares, elas vão possuir todos os níveis tróficos dentro dela. O que acontece? Essas cadeias alimentares, elas são a sucessão, né, de indivíduos que servem de alimento um para o outro. Então, a gente vai ter o sentido da energia na cadeia alimentar, né? Tipo, a energia vai passar de um nível trófico para o outro e vai diminuindo de acordo com que ela vai passando de nível trófico. Então, essa seria uma cadeia alimentar. Temos um produtor, temos um consumidor primário, que seria um animal que se alimenta de planta. Temos um consumidor secundário, que está no terceiro nível trófico. Então, ó, primeiro nível trófico, essa planta é o produtor. Segundo nível trófico é o consumidor primário. Terceiro nível trófico, consumidor secundário. Quarto nível trófico, consumidor terciário. E o decompositor, no caso, tem um fungo, as bactérias aqui, eles vão decompor todos esses outros animais, os outros níveis tróficos. E por último, a teia alimentar. A teia alimentar, ela vai ser um conjunto de cadeias alimentares. Vai ser mais complexo e vão se entrecruzar. O que acontece? Na natureza, a gente não vai encontrar essa cadeia alimentar simples, assim. O que acontece são que um animal, ele come vários outros animais, ou um herbívoro come várias outras plantas. Então, existem várias cadeias alimentares, elas se cruzam na natureza, elas se entrecruzam, né, na natureza, elas não são assim simples dessa maneira. Então, assim é mais realista com o que acontece realmente na natureza. Bom, gente, espero que tenham gostado e amanhã teremos mais um vídeo do nosso curso intensivo da CPSEX, do cursinho popular das ciências exatas. Muito obrigada e até a próxima aula.